Aqui na nossa realidade, nós vamos discutir um outro assunto, uma outra polêmica. Vamos falar sobre a saidinha de presos. Detentos foram flagrados chegando na rodoviária de Ribeirão Preto hoje de manhã. E nessas imagens que nós vamos divulgar, olha, inclusive de redes sociais, né, é possível ver aí um grupo de pelo menos 30 homens vestindo camiseta branca, bermuda bege, que é do centro aqui de Ribeirão Preto, né? Os detentos devem retornar aliás, para o sistema prisional na próxima segunda-feira, dia 18. E lembrando que há um projeto de lei aprovado na Câmara de Deputados ali, né, Câmara de Deputados e Senado, que deve entrar em vigor nas próximas semanas, proibindo as tais saidinhas de presos. Deixa eu conversar com o professor de Direito Criminal e advogado, doutor Ricardo Macedo, que já está ao vivo comigo aqui. Doutor, muito obrigado aí. Nós falávamos até alguns momentos antes de entrar aqui no ar sobre essa questão, né? Me diz uma coisa. A gente tem aí uma informação que saiu hoje que o secretário de Segurança Pública foi exonerado porque ele é que está à frente desse projeto. O senhor acha que isso vai ser na Câmara dos Deputados, vai ser votado? O seu parecer e principalmente, né, como é que a sociedade está reagindo diante de tudo isso que a gente está vendo? Olá, Pagliani, você que nos assiste, você que nos prestigia. Observe, é uma situação que já choca a sociedade há algum tempo. É uma situação que, obrigatoriamente, a sociedade já não aguenta mais. A exoneração do nosso secretário de Segurança, Guilherme Derrite, e a sua volta até o Congresso Nacional em Brasília, porque ele é o relator do projeto de lei, que eu acredito que será votado e aprovado, e depois ele se destina à sanção ou veto presidencial. Acredito também que o Executivo deverá vetar parte dele, ou a sua totalidade, que depois volta para julgamento na Câmara, que pode derrubar ou não o veto. Mas a lei boa, Pagliani, é você que nos prestigia, é aquela lei que atende aos anseios sociais. Se o sistema carcerário não consegue recuperar, não consegue não há que se falar, então, em saidinha. E se esse benefício que o preso tem for revogado legalmente, com o devido processo legislativo, que, claro, os grandes culpados são os próprios detentos, que uma vez gozando de uma liberdade, ainda que pequena, né, ainda que efêmera, não se portam como homens e mulheres de bem e preferem a volta o quanto antes à criminalidade. Então, que suportem as consequências. Doutor, você como professor, como alguém representando aí o direito, vamos entender o seguinte, o senhor não acha que deveriam ter mais critérios, se é que vão optar pelas saidinhas, não deviam ter mais critérios para saber quem realmente tem condições de sair para conseguir se ressocializar ou ter uma vida nova na cidade? Porque dá impressão para a gente que assim, a gente até estava falando sobre isso, né? É uma questão puramente, não é técnica, é uma questão assim, já deu o seu tempo, você vai embora. Quer dizer, não sabe nem se a pessoa está em condições ou não de sair para uma sociedade aí, né? Exato, não se tem pautado mais pelo critério subjetivo, ou seja, o mérito, o merecimento. As pessoas, para receberem qualquer tipo de bênção na vida, precisam merecer. E hoje o Estado, por quê? Não tem vaga no sistema carcerário, porque não tem funcionários o suficientes, porque o judiciário está abarrotado de processos, simplesmente tem analisado o critério objetivo, tempo. Impossível que o Estado de São Paulo, como o Estado mais pujante, mais desenvolvido de toda a federação, não possua condições de fazer um exame criminológico, de fazer um exame mais detalhado, mais abalizado, para que efetivamente possa ter critérios. E antes de tudo, Pagliani, é você que nos prestigia, nós precisamos ter rigor. O Brasil precisa parar de ser um país de faz de conta. E nós precisamos também, enquanto sociedade, pararmos com a bandidolatria. Não temos que idolatrar bandido. O bandido tem que ser respeitado, tem os seus direitos, mas se ele está lá é porque ele fez por onde estar lá. Se ele está lá pelo devido processo legal, que assim permaneça, mas bandido não tem que ser idolatrado por ninguém. E também precisamos parar com a política do tadinho. Ah, coitado, coitadinho, isso vai maltratá-lo. Para, porque senão nós não vamos servir de exemplos a ninguém. Doutor, me dá a impressão, diante dessa conversa que a gente está tendo, do seguinte, essa é uma questão puramente política e técnica, né? Que o governo como um todo devia ser responsável. Se não tem vaga no sistema penitenciário, não é um problema da sociedade, porque a sociedade paga um imposto e paga alto para ser construído e para ser empregado no melhor
dinheiro público possível, né, no seu imposto. Se o sistema do governo não tem condições de avaliar um preso e solta para a sociedade, quer dizer, está jogando tudo na conta do povo de novo. Quer dizer, nós temos que aguentar essa violência toda, porque muitas vezes esses caras não voltam, cometem crimes, são reincidentes, e aí você coloca uma polícia enxugando gelo, e fica uma coisa complicada, né? Quer dizer assim, eu estou aqui tentando ponderar, porque vai ter gente que está assistindo a gente e fala assim, não, não tem que ter saidinha. E tem gente que fala, não, eu acho que tem que ter, mas tinha que ter mais critério. Então, por isso que eu estou ponderando aqui. Vamos partir do princípio que o veto lá em cima chega e fala, ó, vamos tentar dar uma amenizada aí. Mas precisa ter critério, doutor. Não dá para soltar todo mundo aí, porque todo mundo sabe que muitos deles vão cometer crime de novo. Isso é muito evidente. Muitos só têm isso como opção. São poucos. Mas tantos outros fizeram do crime opção de vida. E quem fez do crime opção de vida tem que tolerar as consequências. Quem não tem, Pagliani, maturidade para lidar com a liberdade, que volte então à restrição atrás da grade. Não existe essa história de que a pessoa saiu, a pessoa promete que não vai delinquir. Não, nós precisamos mudar um pouco as nossas leis, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e nós precisamos mudar o nosso agir, porque o pensar reflete no agir. Nós temos que ser razão. Direito é razão e é ciência humana, não é uma ciência do é uma ciência do deve ser. Deve ser assim, devem-se ter critérios subjetivos e objetivos bem tranquilos, não é? Fáceis de interpretação e, principalmente, nós temos que ter pessoas vocacionadas a atuarem nessas questões de ordem técnica. Um bom psicólogo, um bom psiquiatra, não é? Um bom educador. Ouso dizer que esse país tem solução e que o caminho é a educação. O reflexo do sistema carcerário hoje é a falta da educação no passado. Seja a informação com qualidade, ou seja a presença da família, formando homens e mulheres de bem. Na Europa, as cadeias estão sendo fechadas. No Japão, as cadeias se destinam ao decassegues, os brasileiros. E aqui nós estamos cada vez mais precisando construir presídios de segurança máxima. Tem alguma coisa errada em nossas políticas, tem alguma coisa errada na nossa sociedade. Doutor, muito obrigado, viu, pela reflexão aqui. Eu acho que muita gente que está vendo aqui o nosso Cidade Alerta pode concordar, pode discordar, e eu acho que a nossa função é essa, fazer exatamente você pensar em casa para saber que tipo de sociedade ou que tipo de bandeira, né, você vai para esse tipo de assunto que nós estamos lidando. Doutor Ricardo Macedo, professor em Direito Criminal, muito obrigado pela sua participação aqui e a disponibilidade do nosso Cidade Alerta. Grande abraço para você, doutor. Um abraço, eu quem os agradeço sempre, obrigado pela oportunidade. Pagliani, dê a César o que é de César e dê aos ímpios o castigo como forma de exemplo. Esse é o doutor Ricardo Macedo. Um abraço, doutor. Obrigado aí mais uma vez, falando aqui no nosso Cidade Alerta.